mais profundo da nova aliança em Cristo Jesus, e aqui nesse trecho, ele traz como que retratos, e eu falei de filmagens e retratos de crianças. Imagine, aqui o autor aos Hebreus está falando disso com uma igreja, que está no momento da transição, e é como se ele estivesse aqui mostrando o retrato. Olha, foi assim que os seus pais aprenderam, mas agora essas coisas estavam sendo ampliadas e vocês têm a oportunidade de entender um conceito muito maior, um significado maior. E não só o significado, a aplicação dessa realidade é também muito maior. Ele, aqui, então, no início do capítulo 9, descreve móveis do tabernáculo lá do Antigo Testamento. Aqui ele chama de santuário. Ele mostra as figuras didáticas, as formas, objetos e símbolos que Deus concedeu lá no tabernáculo para mostrar o caminho até ele. Veja que nós respondemos hoje, na pergunta do catecismo, que o pecado nos afasta de Deus. Não permite que tenhamos acesso, não saibamos o caminho, como eu chego até Deus. Essa é a grande luta dos estudiosos das religiões. São os caminhos que levam até Deus. Mas o autor aos Hebreus está dizendo, Deus usou figuras para mostrar e apontar sobre qual era o caminho, e que essas pessoas vivenciaram isso, mas só há um novo, vivo, real caminho. Ele chama aqui de santuário terrestre, esse tabernáculo do Antigo Testamento. E ele fala do santuário terrestre e todos os seus elementos de culto. E é importante que nós sempre estejamos atentos aos elementos de culto, porque o que nós estamos fazendo aqui agora é tão sério quanto era no Antigo Testamento, porque Deus não mudou. E o culto continua sendo esse momento específico e especial de contato, de acesso a Deus. Não que ele não esteja presente em todos os lugares, mas ele promete uma manifestação da sua presença de maneira específica, aplicando às nossas vidas realidades específicas, que são invisíveis, mas são reais. E o objetivo, então, do autor, ao nos ensinar sobre a aliança, que ele já começou no capítulo 8, é nos conduzir ao ponto alto do seu ensino, sobre o novo e vivo caminho até Deus. Ele menciona no capítulo 10, aí na página seguinte, capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, algo que ele menciona aqui no capítulo 9, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Então veja, aqui ele já traz todos esses elementos. O que é o santo lugar, o que é o santo dos santos, o sangue, o caminho e o véu. E lá no capítulo 10, ele vai nos mostrar o ponto alto disso tudo. Então, o autor está como um professor ensinando a uma criança o caminho do entendimento sobre tudo que Deus tem feito desde o princípio e está fazendo agora na vida daqueles que ele chamou para serem seus filhos. Se os pais que estiverem aqui, nós temos pouquíssimas crianças hoje, mas se os pais quiserem ajudar os seus filhos a entenderem e também a se prenderem à pregação, ao ensino da pregação, podem incentivar os seus filhos a desenhar um caminho da forma que essa criança quiser retratar, um caminho a Deus, um acesso a Deus. É nesse sentido que o autor quer que nós entendamos. E ele diz aí no verso 1, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. E eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui nesse primeiro versículo. Primeiro, a antiga aliança também, ele diz, também tinha preceitos do serviço sagrado. Serviço sagrado, irmãos, é culto. O que você está fazendo aqui agora não é assistir algo, você está prestando um serviço de culto. Esse serviço é o serviço sagrado a Deus, é uma resposta a Deus. E ele diz que na antiga aliança também tinham preceitos. O termo preceito nos revela algo que é muito precioso aos crentes reformados. Ou seja, ele está nos dizendo que desde o Antigo Testamento, que o culto, o serviço sagrado,
era feito conforme o preceito de Deus. Nunca houve culto realizado de maneira correta, conforme a liberdade ou a criatividade das pessoas. Nós acabamos de cantar um cântico que fala da liberdade. Eu sou livre, e por diversas vezes eu vi pessoas cantando e se emocionando sobre essa suposta liberdade, entendendo de uma outra forma, que agora você tem uma total liberdade para adorar a Deus do jeito que você quiser. E o texto não fala sobre isso. A liberdade que nós temos é a libertação do pecado. As amarras de uma mente que só sabe pecar foram quebradas. E agora, diante do pecado que se apresenta, você tem liberdade de pecar ou de não pecar. É essa liberdade que nós cantamos, é essa liberdade que a Bíblia nos ensina. Mas aqui ele fala que o culto, a antiga aliança tinha preceitos, tinha a determinação, tinha regras sobre como deveria ser realizado o serviço sagrado. Ele já começa a falar do tabernáculo, nos dizendo, olha, lá também tinha regra. O culto não era na sua criatividade e a sua liberdade. Também, né, esse também é importante, também tinha. E ele está nos mostrando aqui dois aspectos. Lá tinha e hoje também tem. Então, o também aqui se torna importante para nós entendermos. A libertação que Cristo nos conquistou não é a libertação dos preceitos do serviço sagrado, por exemplo, entre tantas outras coisas. Então, lá tinha preceito, hoje tem preceito. E por que ele se deu ao trabalho de falar algo que pode parecer tão óbvio? Nós lemos hoje em Romanos 3. Na nossa liturgia, quando chegou no verso 21, o apóstolo Paulo diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele faz uma pergunta. Nós anulamos a lei porque agora é pela fé. Antes era pela lei. Nós então estamos anulando a lei pela fé? E ele mesmo responde com uma exclamação, não, de maneira nenhuma. E ele então afirma, antes confirmamos a lei. Ou seja, o autor aos Hebreus está agora nos mostrando que tudo isso que ele tem argumentado, mostrando que a lei cerimonial já foi cumprida, e por isso nós não precisamos cumpri-la mais, porque Cristo já cumpriu. Ele não quer que os crentes comecem então a olhar para a lei cerimonial do Antigo Testamento e desdenhar dela, ou dizer coisas horríveis, como se aquilo fosse completamente inútil. E não era inútil. A lei foi extremamente útil, como os formatos, as figuras e as imagens são extremamente úteis no ensino de uma criança. Quando ela chega num outro nível, você não precisa mais de todas aquelas figuras, aquelas imagens e brinquedos. E ele diz, então, é importante que vocês saibam que lá também tinham preceitos, hoje continuamos a ter preceitos. Tenham respeito pela lei. A lei foi o pedagogo que Deus usou para a condução dos nossos irmãos no passado. E ele então fala do santuário terreno. Na primeira aliança, no Antigo Testamento, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. E aqui ele já nos deu o primeiro sinal de onde ele vai nos levar. O título que eu dei para esse sermão é o santuário terrestre e o santuário celeste. Ele vai nos ensinar sobre a diferença entre esses dois. E ele diz aqui, olha, havia preceito lá no santuário terrestre, há preceito aqui no santuário celeste. São duas realidades diferentes, mas duas realidades onde Deus está ativamente olhando para nós e nos chamando a prestar esse culto. Então, primeiro, eu não posso deixar de prestar o culto. Segundo, tem uma forma de se prestar esse culto para que ele seja agradável a Deus e eu seja abençoado nesse encontro com Deus, nesse acesso, nesse caminho que eu trilho no culto. E é interessante pensarmos em todos esses elementos e olharmos para como se faz a liturgia no culto hoje. Um assunto que nós trabalhamos muito no livro de Oséias, mas aqui nós temos uma riqueza muito grande de ensino também. Ele diz, o santuário terreno.
todas as vezes que o autor aos Hebreus está repetindo esse conceito de terreno, ele está nos mostrando, ele está enfatizando o aspecto temporário. Quando ele fala de algo que é terreno, sempre fazendo um comparativo, todo o livro de Hebreus faz um comparativo da superioridade de Cristo, então ele vai falar sempre de coisas temporárias, ou seja, coisas que tiveram a devida importância e utilidade por um tempo. Então, o santuário terreno tinha preceitos e tinha grandiosíssima importância por um tempo. Ele é terreno, ele é temporário. E então, lá na frente, ele vai nos conduzir à expansão do nosso entendimento. Ele, no verso 11 desse texto, ele fala de um outro santuário, o maior e mais perfeito santuário. Lá no verso 11, ele usa a expressão tabernáculo, mas ele está falando da mesma coisa. O tabernáculo era chamado de santuário. E ele fala, no verso 11, há agora um maior, o mais perfeito santuário. Então, ele está nos mostrando exatamente o santuário terreno, as suas aplicações, ensinos e elementos, e o santuário maior, mais perfeito, que é o que nós, hoje, já vivenciamos. Então, é muito importante entendermos tudo isso. Ele precisa, aqui no texto, deixar claro para a igreja, em todas as épocas, que Deus usou um santuário terreno, temporário, passageiro. Foi necessário que se fizesse isso. Não podemos banalizar o santuário terreno. Foi necessário como uma forma de conduzir, de ensinar e também, de maneira efetiva, de dar acesso do povo a Deus nos moldes da antiga aliança, antes da chegada de Cristo. Então, o povo de fato tinha acesso a Deus, mas era um acesso diferente, limitado, porque Cristo ainda não tinha vindo. Então, ele começa a descrever tudo isso. Eu quero te chamar a atenção para a parte B do versículo 5, quando ele diz assim: dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Lendo o comentário de Calvino, eu me vi sorrindo sozinho durante o estudo, porque Calvino fala assim: se o texto está dizendo que não é para falar sobre isso agora, o pregador que se deter, gastando todo o tempo do sermão falando sobre isso, ele está pecando contra o Senhor. Eu achei engraçado, porque às vezes isso acontece. Nós nos pegamos curiosos sobre os elementos, o candeeiro, a mesa, o véu, e Calvino disse: se ele disse que não é para tratar disso pormenorizadamente, não trate. Vá para o foco. E é isso que o autor está querendo nos levar. Existe um foco no texto, existe um sentido no texto. Mas ele está falando: eu não vou me deter a explicar cada detalhe dos elementos do santuário. Eu vou apenas mencionar eles, que é o que ele faz, versículo 2, 3 e 4. Ele fala do candeeiro, a mesa, a exposição dos pães. Aí ele dá o nome, é o primeiro ambiente da entrada do tabernáculo. É chamado de santo lugar. Havia a porta, lá fora os sacrifícios, um véu. Você passa desse véu, entra para o santo lugar. Imagine um templo, um tabernáculo retangular, bem grande, e a primeira sala, o primeiro espaço é o santo lugar. Nesse santo lugar você tem de um lado o candeeiro, do lado sul, e do outro lado a mesa com os 12 pães. E ele diz: esse lugar é o santo lugar. Por trás do segundo véu, ou seja, depois dessa mesa e desse candeeiro, tem um outro véu. E é o véu que separa o santo lugar do santo dos santos, que era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. E ele se comprometeu a fazer isso. Havia a coluna de nuvem, chamada Shekinah, que quando o povo então celebrava essa cerimônia, e uma vez por ano havia a entrada no Santo dos Santos, essa coluna de nuvem, numa manifestação divina, descia sobre o tabernáculo. É Deus dizendo: eu tenho uma aliança com vocês e vocês têm acesso a mim por meio de todos esses preceitos. Então, que o sacerdote não erre ao fazer todos esses elementos, que o meu povo não erre ao fazer todos os elementos, porque eu estou aqui. Mas vocês sabem que onde eu estou se torna santo lugar. Como ele disse para Moisés: tira a sandália do seu pé. Cuidado, nós somos muito diferentes.
Apesar de ter criado o homem à imagem e semelhança, o pecado quebrou a imagem de Deus no homem. E essa quebra da imagem é exatamente a quebra da santidade. Entrou a malícia na mente do homem, ele se tornou conhecedor do mal também. Então, Deus mostra esse caminho, faz essa aliança nesse segundo véu. Eu também, como autor, não vou me deter nesses detalhes que nós já vimos em textos anteriores. Ele leva ali o sangue, tem o incenso, essa fumaça sobe como aroma sagrado, agradável a Deus. Então tem a arca da aliança com os 3 objetos, né? O maná, o bordão e as tábuas da aliança. Todos esses elementos mostram a aliança e a presença de Deus. O cajado de pastoreio, o maná, que é o sustento, a provisão do meu povo, e os preceitos da lei. Então, vivam de acordo com a lei, que eu vou pastorear e dar toda a provisão que vocês precisam. É simples assim a lei do Senhor, a relação do Senhor. Havia esse altar do propiciatório. Quando ele chega aqui no verso 9, olha que interessante. Ele começa o versículo 9 dizendo, isso é uma parábola para a época presente. Nós temos diversas parábolas na Bíblia. O que são as parábolas, né? Essas figuras, essas imagens, essas histórias que nos ajudam a entender algo maior. E ele está dizendo, esses elementos, tudo isso, esse tabernáculo terrestre é uma parábola de algo superior. É uma ilustração, é uma figura, é uma imagem de algo maior. É uma ilustração didática do novo e vivo caminho, que ele vai chegar no capítulo 10. Então, o novo e vivo caminho, como ele diz aí no verso 8, não havia sido aberto ainda. Então, pense nessa ideia de caminho. E por isso que eu falei para as crianças, se for possível, peça para a criança desenhar. É curioso, como a pessoa pode retratar isso, né? Existe um caminho a Deus, mas esse caminho está fechado, o pecado nos bloqueia. Isso ficou claro quando o homem expulsa o homem do jardim. O jardim é o templo, é o local de relacionamento. O homem desobedeceu, quebrou o preceito, e Deus então coloca para fora do templo. Esse homem agora não pode voltar para o caminho do jardim do Éden, porque tem ali 2 vigias, com espadas flamejantes, que não permitem o acesso do homem a Deus. Na viração do dia, o homem se encontrava com Deus. Mas agora esse culto foi quebrado, e Deus então começa a, pedagogicamente, por meio de figuras, de elementos, de rituais, de cerimônias, ensinar o homem como você tem acesso a esse Deus que é santo. E aí, no verso 8, ele explica para a gente, olha, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, né? Ou seja, ele está nos dizendo o que o Espírito Santo fez com todos esses elementos, que o caminho do santo lugar não se manifestou. E olha o termo que ele usa, não se manifestou. É como se a porta não existisse, porque ela não foi manifesta ainda. Ela não estava ali, ela precisava chegar, ela precisava ser construída. E essa porta, esse caminho de acesso a Deus, não havia sido manifesta. Cristo é a porta. E ele diz, tudo isso era feito para que o povo entendesse que o caminho perfeito, vivo, maior, não havia sido manifestado. E o autor aos Hebreus está se dedicando a explicar, agora ele já foi manifesto. E vocês precisam usufruir de tudo isso. Não podem negligenciar tão grande porta de acesso que foi aberta a vocês agora que o caminho foi manifesto. Enquanto o primeiro tabernáculo continuava erigido, ele diz. Ou seja, aqui ele está valorizando a lei. Se havia o tabernáculo, ele estava de pé, estava funcionando, então não menosprezem isso. Era importante porque era o único caminho. Só existia aquele caminho. Você quer ter acesso a Deus, então cumpra os preceitos da lei, das cerimônias, dos rituais, do culto, por meio dos sacrifícios e daquilo que o sacerdote apresentava. Enquanto o tabernáculo funciona, é porque não foi manifesto um outro caminho. Então, é esse caminho que deveria ser seguido. Quando você reformula, quando você muda uma lei, a antiga lei
vai ficar valendo até que você oficialize a nova lei. É simples assim. E nós vimos isso no capítulo 7. Ele está valorizando tudo isso, dizendo, enquanto não é manifesto, ok. Quando é manifesto, você vai seguir a antiga ou a nova? A nova suprime a antiga. E vimos aqui no texto anterior, não é porque ela era sem significado, é porque ela já tinha cumprido o seu objetivo. Quando você tem um objetivo na sua vida, você alcança ele e cumpre aquele objetivo. Então, pronto, não tem por que você ficar parado naquele objetivo, já cumpriu. A antiga aliança, com suas cerimônias, tinha um objetivo, que era a manifestação da nova aliança. O apontamento, a condução pedagógica para a nova aliança, sendo totalmente cumprida, chegando à nova lei de relacionamento com Deus, o novo e vivo caminho. Então, eu deixo o antigo caminho, eu vivo agora a nova lei. Quero chamar a sua atenção, nós já vimos aí a descrição dos elementos, versículo 2, 3, 4, 5. Olha para o versículo 9. Ele diz, é isso uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora antes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Consciência. Todas as vezes que eu procuro falar sobre a atuação do Espírito Santo na sua vida hoje, eu faço questão de usar a palavra consciência, que é onde ele age. Muitas vezes nós fantasiamos sobre o agir do Espírito Santo, é na sua consciência que ele age. E você usa esse termo quando você vive alguma coisa, por exemplo, e diz, eu estou com um peso na consciência, eu preciso resolver aquilo ali. É aí que ele age. É esse incômodo, é esse entendimento que ele nos traz sobre pecado, sobre buscar a Deus, sobre se relacionar com Deus. E por vezes você, na sua caminhada cristã, você diz, eu preciso mudar algumas coisas. Eu estou com a consciência pesada, não está bom, eu preciso abandonar determinados comportamentos, eu preciso buscar mais santificação. É o Espírito Santo. Ele age na nossa consciência. E como ele age? Porque agora é essa a realidade do novo e vivo caminho. E ele diz, antigamente não era assim. As pessoas cumpriam os rituais, e quando elas cumpriam exatamente como Deus prescreveu, elas então tinham um alívio, elas sentiam paz. Pronto, eu cumpri tudo aquilo e fiz o que tinha que ser feito. E de fato, era assim. Mas agora, com uma atuação muito superior, ainda que invisível, Deus atua na nossa consciência de maneira muito mais ampla. Nós passamos a ser o tabernáculo. Então, aquilo que era manifestado por uma Shekinah, que descia, em Atos 2, o Espírito desce. E ele está na igreja. Você é membro da igreja, de coração sincero, batizado, profissão de fé, membro comungante. Então, entenda, ele habita em você. Essa Shekinah, né, por assim dizer, ela habita no seu ser interior. E isso é muito superior. Imagine que o tabernáculo tinha o santo lugar, as pessoas estão lá fora. Entra um grupo de sacerdotes ali na mesa, eles cuidam daquilo ali dioturnamente. Mas uma vez por ano, um sumo sacerdote tinha a possibilidade, não sem sangue, como ele diz aqui, de entrar no Santo dos Santos. Mas agora, dioturnamente, ele habita em você. Então, é um novo e vivo caminho, um novo e vivo acesso. Quando você tinha os rituais do culto lá no tabernáculo, é muito importante entendermos que havia um caminho a ser percorrido. Então, veja, no preceito do culto, nas regras do culto, Deus estabelecia exatamente como e onde deveria ser feito cada elemento daquele culto. Então você tem o sacrifício, você tem alguns sacerdotes, você tem o sangue sendo levado, esse sangue precisa passar pelo menorá, o candelabro, como algumas pessoas chamam, a mesa dos pães, então é levado até
o altar do incenso, esse sangue é aspergido, e só então, uma vez por ano, esse sumo sacerdote poderia levar esse sangue até a tampa ali da arca, onde você tem aqueles querubins de glória fazendo sombra, e o sangue então era o que tamparia o pecado, uma série de elementos. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é, o sacerdote vem de fora, passa pelo primeiro véu, já com sangue em mãos, ele passa por aquelas duas mesas, ele chega até o altar do incenso, o incenso de aroma agradável, e só então ele tem acesso a Deus. Isso é um caminho, é uma caminhada, ele vem de fora para dentro, cumprindo cada um daqueles detalhes. Então, é sempre como um caminho sendo percorrido da parte externa do templo, para onde ficavam as pessoas, para a parte mais importante, que era a presença de Deus. Por que passava pelo candeeiro, né, pelo menorá, aquele instrumento que é muito mais parecido com uma árvore, a árvore da vida, uma árvore que tem luzes nas pontas, e aquilo foi construído exatamente como Deus descreveu, e ele passa por aquilo. Cristo é a luz do mundo, Cristo é a árvore que nos foi cortada o acesso quando fomos tirados do Éden. Passa pela mesa, os 12 pães, simbolizando as 12 tribos, ou seja, a completude do povo, ele não perde ninguém dos que são dele. Cristo, em João 6:35, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. A mesa dos pães, Jesus Cristo é o pão. A mesa da luz, Jesus Cristo é a luz. Há essa ideia do sacerdote percorrendo o caminho, passando por esses elementos. Quando Cristo, e o Evangelho de João mostra isso claramente, quando Cristo vem, ele começa a dizer quem ele é. E em João você tem ali pelo menos 7 expressões, eu sou. E ele mostra que ele é, para onde todos aqueles elementos e figuras apontavam. Toda a pedagogia para levar ao conhecimento de Cristo. E ele diz, sou eu sou a luz, eu sou o pão, e quem vem a mim não tem mais fome, o pão da provisão, o maná dentro da arca, e a coluna de nuvem também, aquela Shekinah, então manifesta ali a presença de Deus. O sumo sacerdote, uma vez por ano, tem acesso àquela presença de Deus, e aí Cristo em João, tudo no Evangelho de João, João 14:6, ele diz, eu sou o caminho. Percebe? Eu sou a verdade. O mundo está absorto em mentira. Eu sou a vida. O salário do pecado é a morte. E aí ele coloca uma expressão importantíssima. Ninguém, absolutamente ninguém, combinando com o texto de Romanos 3, todos pecaram. Não há exceção. E ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem outra porta. Não tem outro acesso, não tem outro mecanismo, e não tem ninguém, por mais importante que seja nesse mundo, que possa criar um outro caminho. Ele é o único caminho, e ninguém chegará até o Pai, terá acesso até o Pai, sem o sangue de Cristo. Chegando ali ao véu que separava o trono de Deus, né, a presença de Deus, o Santo dos Santos, para que o sacerdote entrasse, o verso 7 diz algo que é muito importante e nos aponta para o que nós faremos logo em seguida aqui na celebração da ceia. O verso 7 ele diz, mas no segundo, o sumo sacerdote, e ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Olha a quantidade de afirmações, de elementos. Sem o sangue, ele não podia ousar entrar. Se o sumo sacerdote, por melhor que ele fosse, entrasse sem sangue, ele nem terminaria de entrar. Ele morreria imediatamente. O sangue, então, é o acesso à permissão do sacerdote à presença de Deus. O sangue de Cristo é o único acesso à presença de Deus a nós. Esse sangue ali no tabernáculo, ele era associado ao incenso.
Havia aspersão de sangue. É como que esse sangue agora está subindo com um aroma agradável e ele chega até Deus. Ele encontra com essa nuvem da glória de Deus. Ela sobe, o sacrifício, o que você oferece a Deus sobe como aroma agradável. Mas não sobe como aroma agradável se não tiver o sangue de Cristo. Ou seja, a melhor das suas obras não serão agradáveis a Deus se você não as fizer em nome de Jesus. Você pode fazer um curso intensivo e profundo sobre como orar de maneira muito bonita, usando as melhores palavras. Se você não orar em nome de Jesus, não é uma oração. Não há acesso. Você pode ler a Bíblia, fazer os melhores cursos de hermenêutica, interpretação e línguas originais bíblicas. Sem o sangue, a atuação de Cristo no Espírito Santo, na sua consciência, são só palavras. Você não entende isso aqui. Não há fé, não há conversão. Percebe a importância de entender o sangue que dá acesso? Não tinha outra forma. Na cruz, o corpo de Cristo foi, por assim dizer, rasgado. Nós temos alguns elementos que nos apontam para essa simbologia. Ele é cortado, ele é rasgado. E a própria crucificação, de certa forma, nos leva a perceber isso. Simultaneamente, lá no templo que existia quando Cristo foi crucificado, o véu foi rasgado, de cima a baixo. Qual véu? O segundo véu, o que dava acesso aos santos dos santos. É o véu que separava o povo de Deus. Quando o corpo de Cristo é rasgado, a separação é rasgada. O caminho é aberto, o caminho é manifesto. Você tem, agora imagine que ninguém nunca via isso lá dentro. Na morte de Cristo, qualquer sacerdote que entrasse no santo lugar ia enxergar lá no fundo o trono, a arca, o santo dos santos. Graças a Deus, tudo isso foi destruído. Ninguém sabe onde a arca foi parar, ninguém sabe onde esses elementos estiveram. As pessoas facilmente continuariam a idolatrar esses elementos. E Deus, na sua providência, fez com que tudo isso sumisse, desaparecesse. Durante muitos anos tentaram vender pedaços da cruz. E eu não tenho dúvida de que não eram pedaços reais. Porque Deus certamente se encarregou de fazer com que essa cruz sumisse. Porque o objeto não deve ter maior valor do que o significado do objeto. É isso que o autor aos Hebreus está explicando. Quando acontece tudo isso, irmãos, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2, 9, ele diz: vocês, igreja, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ora, nós ainda pecamos, mas nós somos chamados de nação santa. Tudo que o sacerdote fazia antes era um processo de purificação para que ele tivesse acesso. O sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. Então Deus olha para nós, cobertos pelo sangue de Cristo, e então nos chama nação santa. Deus olha para nós, cobertos pelo sangue de Cristo, e diz: sacerdócio real. Vocês têm acesso a mim. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E assim Pedro vai chamando a igreja. O evangelho no Antigo Testamento era anunciado por esses elementos de culto. As crianças eram ensinadas, elas participavam de todas essas cerimônias. Todo israelita deveria participar, sem exceção. Fazia parte da essência da vida desse povo, sem colocar as crianças num lugar apropriado, diferente. Não, eles estavam ali porque eles estavam sendo evangelizados. Como? Pela explicação de todas essas figuras, de todos esses elementos. E todos eles então cresciam com aquele senso e aquela ansiedade por conhecer o grande e aguardado Messias. É claro que muitos dos judeus se perderam nesses elementos e quando chega o Messias, eles não o reconhecem como Messias, porque eles tinham expectativas terrenas, temporais. Eles queriam um grande rei terreno, um homem vindo de uma família rica, importante, que mudasse a vida temporal deles. E por vezes aqui, nós que estamos no Brasil, nos encontramos em situações muito parecidas. Nós queremos ter toda a esperança, a alegria no presidente tal.
no político tal, porque ele vai resolver os problemas do nosso bairro, ele vai resolver os problemas da nossa vida. Veja, isso não é pecado, a gente precisa de ter um pouco dessa expectativa e tomar as decisões, mas entenda, tudo isso aqui é temporário. A nossa verdadeira esperança está no santuário celeste, não nos movimentos terrenos. E esse foi o grande problema dos judeus. Eles esperaram a resolução dos problemas temporais e para reconhecer como o Messias. E Cristo vem, não tem onde reclinar a cabeça, não tem sequer onde nascer de maneira digna, não é famoso, reconhecido como alguém de uma linhagem nobre, e eles dizem, não, não pode ser. Esse aí é o carpinteiro, é o filho de José, é o menino de Nazaré. Quem pode vir de Nazaré para mudar a realidade de um povo inteiro? Não é ele. Eles se prenderam ao que era visível, aos elementos visíveis, sendo que ele estava publicamente anunciando e pregando, dizendo, eu sou a luz, que o candeeiro apontava, eu sou o pão, que o maná e a mesa dos pães apontavam, eu sou o caminho de acesso a Deus, e o povo, então faça um sinal. Ele diz, não, não é o sinal, porque o sinal é apenas um sinal, o sinal é apenas mais uma figura, eu tenho todo o poder, e ele começa então a demonstrar esse poder. Poder sobre a vida, sobre a morte, ressuscitando pessoas, poder sobre o mundo espiritual, expulsando demônios, poder sobre as leis da natureza, parando o vento, parando o mar, andando sobre as águas. Ele está mostrando, sou eu, o Filho do Deus vivo, eu sou o novo acesso, eu sou o cumprimento da antiga aliança, e eu então, no meu sangue, apresento a vocês a expansão, a ampliação, a renovação da aliança. E então, como que ele faz isso? É o que nós vamos fazer em seguida. Ele institui o sacramento da inserção no povo, que significa o lavar dos pecados, e ele então institui o sacramento do sangue. E nós não precisamos aqui, como fomos acusados no início da igreja primitiva, não é corpo de verdade. É um sinal, é um símbolo, é pedagógico, mas a realidade desses elementos é verdadeira, é espiritual. Então os elementos não deixam de ser o que são, mas esses elementos apontam para o sacrifício, para o sangue, que nos dá acesso a Deus. Percebe a importância do culto e da celebração do sacramento no culto? Deus está presente. E nós temos, porque Ele deu, não é uma invenção da igreja, a realização do sacramento, onde Ele diz, agora eu me chego a vós, e vocês se chegam a mim, porque vocês estão cobertos pelo sangue de Cristo. Por isso é tão importante que as nossas crianças sejam batizadas na infância, mas elas então sejam evangelizadas pelos pais, trazidas assidualmente aos cultos, para que elas tenham entendimento e, por sua responsabilidade, possam responder à fé. Então elas fazem a profissão de fé. Quando elas têm essa maturidade, elas então têm acesso à mesa. E você diz, mas por quê? Se a criança é batizada, se ela é povo de Deus, por que ela já não participa do elemento da mesa? Porque o apóstolo Paulo nos instruiu, lá em Coríntios 11, ele disse que nós não devemos nos aproximar dessa mesa de forma negligente. Ele disse que o homem precisava fazer um autoexame. 1 Coríntios 11, verso 27, ele diz, por isso aquele que comer do pão, ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não diz, pastor Diogo, examine o coração daquela pessoa. Não, ele diz, pastor Diogo, pastorei aquela pessoa. A pessoa examina o seu coração. Então, ele começa a mostrar a responsabilidade de autoexame que uma pessoa precisa fazer para ter acesso a essa mesa. Às vezes, alguns adolescentes querem participar e saber como é a Santa Ceia, e eles me procuram, pastor, posso fazer o catecúmenos, posso fazer a profissão de fé, e eu não estabeleço nunca uma idade. Eu procuro conversar com essa criança. Se ele estiver querendo fazer isso porque o irmão fez e porque o outro fez, eu começo a tentar avaliar melhor isso. Porque é um anseio muito bom, e eu quero que todas as crianças, todos os adolescentes tenham esse anseio.
mas é importante que ele tenha noção da sua pecaminosidade e da seriedade daquilo que Cristo instituiu para que ele seja alimentado e vivencie essa presença, tenha esse acesso. É claro que os filhos dos crentes têm acesso de diversas formas, mas é muito importante que ele se prepare para que ele professe por si, como que assumindo a sua maioridade de fé na igreja, professando a sua fé e participando desses elementos. O autor, no verso 10, e eu vou explicar melhor no próximo sermão, ele explica mais uma vez sobre a ineficácia daqueles elementos para agir na consciência. E a eficácia, agora, do novo e vivo caminho para agir na sua consciência. E é exatamente nesse sentido que você precisa se aproximar dessa mesa. De consciência pura, se entregando a Deus. Não pura porque não tem pecado, mas de consciência sincera. Senhor, eu me entrego e peço que o Senhor sonde o meu coração e me permita enxergar a minha maldade, a minha pecaminosidade, o que eu preciso mudar, de que forma eu preciso vivenciar esse acesso tão santo ao Senhor por meio desses momentos de culto, desses elementos, desses sacramentos que nós realizamos. O versículo 9 e 10, ele está nos falando exatamente sobre essa atuação na nossa consciência. Então, creia, se você se aproxima da mesa e ora, Senhor, sonda o meu coração, me mostra se há em mim algum caminho mau, Ele vai te mostrar. Porque o Espírito Santo habita em você e Ele vai te dar consciência disso, porque agora você tem a capacidade, sendo liberto do pecado, de olhar para o pecado, perceber que o pecado é pecado e dizer não ao pecado, porque Cristo te libertou das amarras do pecado. E é isso que nós vamos celebrar e realizar nesse momento. Eu quero orar nesse momento, consagrando esses elementos, então nós vamos à mesa do Senhor celebrar a Santa Ceia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos, bendizemos o Teu nome por tão grande obra e porque o Senhor nos revela tudo isso. Obrigado porque o Senhor nos fez existir nessa terra, nascer nessa vida, já na nova aliança. E com tantos mecanismos que o Senhor nos fornece para entender tudo isso. Não ficarmos por aí sem entender, sem compreender. Obrigado porque, independente desses mecanismos, o Senhor, em todos os tempos, agiu na consciência das pessoas, dando clareza, dando fé, como o Senhor fez com os patriarcas e tantos outros. O que nós te pedimos agora é que o Senhor esteja atuando na consciência de cada um de nós aqui. Nós estamos nos aproximando da santa mesa do Senhor. Não porque a mesa ou o que há nela sejam santos por si, mas porque nessa mesa nós celebramos e vivenciamos a realidade invisível, mas real, do Santo dos Santos. O acesso ao trono de Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a termos consciência disso. Ajuda-nos se nós estivermos, de fato, precisando de um retorno a um relacionamento aprimorado, fervoroso, restaurado com o Senhor. Dá-nos consciência disso agora. Leva ao nosso entendimento o que precisa ser feito, como nós precisamos te responder. E então, nos permita, Senhor, tão somente no sangue de Cristo, participar desses elementos. Sabemos que por nós somos indignos dessa mesa, mas em Cristo nós temos acesso. E nós queremos então não menosprezar, não negligenciar tão grande bênção que Ele conquistou para nós. Então nós separamos esses elementos do uso natural, de alimento comum, e consagramos ele ao Senhor, para que o Senhor use esses elementos naturais que são nas suas realidades espirituais. Que o Senhor nos conceda tudo aquilo que nós precisamos da nossa provisão espiritual, como aquela mesa dos pães apontava. Que o Senhor nos conceda luz na consciência, no coração, como o menorá retratava.
Que o Senhor nos dê ainda mais consciência do perdão dos nossos pecados e do nosso acesso a Ti, como aquele altar do incenso apontava. E que nós busquemos com tudo isso um relacionamento sincero com o Senhor, como aquela arca apontava, de acordo com os preceitos do Senhor, confiados no pastoreio do Senhor e também em toda a provisão e cuidado, sabendo que todas as coisas que acontecem na nossa vida são para o nosso bem, porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus presente, um Deus real. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar os presbíteros aqui à frente, para que nós possamos servir a igreja. Quando todos